Queria então amarrar o que a gente conversou aqui, talvez até acrescentar mais algumas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre quais setores ou empresas vão ser os grandes vencedores ou perdedores dessa temporada de balanços, na sua visão, se você tem algum destaque positivo ou negativo que a gente não tenha comentado aqui, enfim, de outros segmentos. Bom, eu acho que o grande destaque positivo dessa temporada vão ser as empresas voltadas para a economia doméstica, especialmente as varejistas. Porque apesar da gente ver os primeiros sinais de desaceleração da economia brasileira, ela continua forte. O patamar de crescimento ainda continua forte, né? A renda real dos brasileiros está crescendo em 4, 5% em termos anuais. Então, acho que o setor varejista deve ser mais uma vez um destaque positivo. E aqui eu colocaria Smart Fit como uma das empresas aí de destaque, uma empresa que atua no varejo de serviços, que tem conseguido fazer repasses de preço, que tem um motor de ganho de mercado relevante, enquanto continua com margens saudáveis. Então, colocaria o varejo brasileiro como um dos destaques. Companhias fizeram um esforço de eficiência ao longo do último ano, principalmente, né, e ao longo do primeiro semestre também, se preparando para um ambiente de juro alto. O grande ponto de atenção é a alavancagem. Então, progressivamente, né, a gente vai ver essa taxa Selic impactar a linha final, por mais que a gente veja um EBITDA crescendo às vezes até acima da receita, né, pelo efeito de alavancagem operacional e pelo efeito do esforço de eficiência, a linha final vai ser um desafio, principalmente para aquelas empresas mais alavancadas. No segundo tri desse ano, a gente tem uma Selic média de mais ou menos 14, 14,5%. No segundo tri do ano passado era 10,5%. Então, assim, isso vai fazer uma diferença relevante, né? Tudo mais constante, você aumenta em 40% a sua despesa com juros, né? Então, esse é um ponto de atenção aí para as empresas da economia doméstica. Ainda nessa seara, eu colocaria as incorporadoras de baixa renda como um destaque positivo, apesar do juro alto, muito ajudadas pelos programas de incentivo à habitação popular do governo. Então, já saíram algumas prévias operacionais, a gente vê que as vendas e os lançamentos continuam em ritmo muito forte, enquanto as commodities para baixo ajudam na margem bruta. Então, assim, é um efeito muito poderoso para o crescimento de lucro esse. E no setor financeiro é aquela salada, né? Quem executa bem, executando bem, quem não executa tão bem, acho que tornando-se mais clara a diferença de execução. Entre os perdedores, a gente já comentou de Banco do Brasil, eu acho que vai ser um dos balanços talvez aí menos bonitos, né, da temporada. Setor de commodities como um todo, com as commodities em quedas nesse ano. E é isso, assim, no geral, se eu tivesse que colocar, né, eu colocaria uma temporada ainda positiva, refletindo a economia brasileira forte, refletindo os esforços de eficiência das empresas e muita atenção à alavancagem.